Oi, gente! Vídeo interessante hoje. Nós vamos falar sobre o papel das plantas na nossa casa e como que elas podem amenizar essa sensação de ansiedade que a gente tem, principalmente nesse tempo de quarentena. E para isso temos convidados especiais, Cris e Shed. Obrigada por aceitarem nosso convite. Prazer compartilhar um pouco do que a gente sabe sobre plantas e o bem que elas nos trazem. Então, gente, e eu fiquei já curiosa para perguntar para vocês de onde que veio, né, a ideia, porque, gente, só para vocês entenderem, o negócio deles é baseado em plantas indoor, ou seja, plantas para os ambientes internos. De onde que surgiu essa ideia? Bom, a gente já vem com essa ideia faz um tempo, desde que a gente montou o nosso apartamento. A gente começou a trazer um pouco de verde para dentro, porque realmente faz muito bem. Foi aí que surgiu a fagulha da Indoor Plantas. E é muito interessante isso, porque ele está falando verde para dentro do apartamento, que é aquele ambiente que a gente geralmente não imagina que possa ser transformado com as plantas. E pode, né, Cris? Sim, pode. A gente tem várias plantas e todas são indicadas para ambientes internos. Então, assim, foi uma experiência nossa e que a gente gostou de compartilhar com as pessoas. Então a gente tem plantas pendentes, plantas de bancada, plantas de chão, todas para ambiente interno. Gente, inclusive nosso cenário tá aqui, ó, todo decorado. A gente já vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas plantas, mas assim, eu tô tão curiosa porque realmente é um assunto disruptivo, né, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Então assim, para quem tá nos assistindo agora, vocês teriam como elencar assim 3 pontos que o negócio de vocês hoje resolve lá na vida das pessoas? Pensando na nossa empresa, uma coisa que é muito importante é a pré-venda, então o nosso atendimento, indicando para as pessoas onde elas podem colocar, porque muita gente fica com medo de colocar a planta em um lugar que tem pouca iluminação, que tem muita iluminação. Então a gente faz esse atendimento indicando qual é o melhor lugar, qual é a melhor planta. A pós-venda, porque acontece, né, da planta não se acostumar com aquele ambiente, então ela apresenta alguns sinais de tristeza, então a gente pede fotos e faz essa pós-venda. É o SOS, né? Socorro, minha planta tá morrendo, o que eu faço? É isso? Isso, então esse é um grande diferencial que a gente tem, assim, que era uma coisa que a gente sentia falta, né? Dar essas dicas para quem quer começar a sua Ninguém quer deixar a sua planta morrer, né? Mas vamos combinar que nem todo mundo tem o conhecimento necessário para fazer com que essa planta sobreviva ao longo tempo. Então vocês ajudam nessa parte também. Sim, exato. Muito bom. Acho que o terceiro ponto seria o bem que ela traz, né? Assim, é um ramo legal porque realmente as plantas trazem um bem. Você levar a natureza para dentro de casa é um negócio muito prazeroso. Ainda mais agora nessa época que a gente está ficando mais em casa. Pois então, acho que esse é um ponto muito importante também. É por isso que a Wood também tem pensado nesses vídeos, porque o lar, a nossa casa, que é onde a Wood Prime entra, né, com os móveis que vão para dentro da casa, ele ganhou um papel de literalmente protagonista da nossa vida, né? Sim, a nossa casa virou realmente o nosso lar, onde às vezes a gente ficava pouco tempo e agora a gente fica todo o tempo em casa. E não somente pensando nessa questão de estar em casa, né? Às vezes na correria também, tirar um tempo para cuidar da gente, cuidar das plantas, isso traz um bem-estar muito grande, assim. Nossa. A gente tem como experiência própria, assim, se desacelerar e cuidar um pouco de você, cuidar das plantas, cuidar da sua casa, traz essa sensação de bem-estar. Até uma curiosidade, né, assim, agora numérica, em relação à procura das pessoas por esse negócio da quarentena, como que tá? Aumentou, diminuiu? Como que vocês têm sentido? Aumentou bastante. Realmente a gente sente uma diferença bem grande agora nesse período, porque o pessoal realmente está mais em casa, então eles querem trazer esse verde mesmo para dentro de casa. Quer tornar um ambiente mais aconchegante, né? E se dedicando também, né? Porque daí a pessoa acorda naquele ambiente, quer fazer alguma coisa que seja diferente, não só às vezes sentar lá e ficar no home office o dia todo, mas também tem o prazer de cuidar de uma planta. Exatamente. E ainda com SOS, né, gente? Então tá tudo resolvido. Agora, existe assim uma grande diferença entre as plantas que a gente olha para um ambiente interno, né, que é esse indoor, e as plantas que a gente colocaria num jardim? Olha, a gente trabalha com plantas ornamentais, que podem ser tanto para jardim quanto para a área interna. Mas a diferença básica são cuidados mesmo, igual a quantidade de água que você vai ter que ter, luz, que toda planta vai precisar de luz, e alguma coisa de adubação, que elas vão estar em vasos, então com certeza você tem que ter uma rotina maior de adubação
do que num jardim. E vocês conseguem dar toda essa assessoria também? De adubação? Sim, a gente tem alguma coisa que, por experiência própria, lá na nossa casa a gente usa, então a gente também fornece esse tipo de produto para todo mundo. É bem legal. Que legal, né? Porque eles estavam contando para mim aqui nos bastidores, gente, que a casa deles é assim... Foram colocando uma planta, 2, 3, 4, agora já estão no ponto de comprar móveis da Wood Prime para colocar plantas. É isso mesmo, né? Exatamente. É um vício bom. É um vício ótimo. Quando a gente acha que não tem mais espaço, a gente cria novos espaços, novos cantinhos e isso é muito gostoso, assim, dá outra cara à nossa casa. Eu imagino. Agora, de conhecimento técnico, né? Existe, por exemplo, assim, diferença entre um vaso e um cachepô? As pessoas precisam saber disso na hora de escolher a planta? É bem importante, viu, Cris? Porque, assim, muita gente não sabe, mas você não pode plantar uma planta diretamente em um cachepô. Qual que é a diferença de vaso e cachepô? Então, o vaso, ele tem um orifício na parte de baixo, que é por onde essa água, quando você rega, ela vai ter um escoamento. Então, esse é conhecido como vaso. Aí, os cachepôs é um artefato mais decorativo. Esse aqui é um exemplo dele. Então, ele é um artefato mais decorativo do que um vaso, porque você não precisaria ter um prato embaixo. Sim. Mas você não pode plantar a planta diretamente nele. Então, assim, a gente geralmente já indica, ela vai com um vasinho fora, tá vendo? Ah, tô vendo. Então, assim, lá de vez em quando, aí você tem que tirar esse vasinho de dentro e jogar a água que tá aqui acumulada fora. Gente, que interessante, eu realmente não sabia disso. Olha, diferença entre vaso e cachepô, vocês estão aprendendo no vídeo aqui de hoje e agora já vão saber que isso faz toda a diferença na hora de escolher a sua planta. Sim. Demais. E vocês conseguem contar pra mim, vai, o que são essas plantas? O que você tem aí do seu lado? Ó, essa que a gente tem aqui do lado é uma zamioculca. Ela é um exemplo clássico para quem quer começar a ter planta dentro de casa, porque ela é muito fácil de cuidar. Zamioculca. Zamioculca. É de origem africana e ela é bem conhecida aqui no Brasil. Muita gente traz porque realmente é uma planta de fácil cuidado. Então, essa é um exemplo que pode ser deixado dentro de casa 15 dias sem rega, que ela vai ficar bonitona. Essa é boa para aquelas pessoas que viajam, que não tem tempo de aguar, é isso? Exato. Exatamente. Essa é ótima para quem quer começar. Essa é Ai, que linda. um outro estilo, então, que é um estilo pendente. Pode relar? Pode relar. Tem pessoas que falam que não pode, né, relar nas plantas. Não. Mas não tem problema não. Com flores, geralmente, é muito indicado por elas serem mais sensíveis. Mais sensíveis, Mas né? plantas ornamentais, quase que 100% delas são bem mais resistentes, mais tranquilas de cuidar. Então essa aqui é uma planta pendente, que ela é chamada de filodendro, é um filodendro Brasil, pelas cores dele, né, que misturou um amarelo com o verde. E é uma planta, então, que ela é bastante resistente, assim, à questão de água e iluminação. Então a gente sabe que em apartamento, em casa, muitos lugares não tem um sol direto, então essa é uma preocupação muito grande, assim, mas eu não tenho sol direto na planta, ela não precisa de um sol direto, ela precisa de luz. Então essa é uma planta que ela é muito indicada para quem quer começar as suas plantas em casa, a sua Urban Jungle em casa, e tem esse estilo de pendente, né? Então você pode colocar em cima de um móvel ou então colocar um suporte para ela ficar pendente na parede, por exemplo. Legal, então a diferença é que essa é de chão e essa já é para ficar mais alta. Ela tem esse caimento, né, pendente. Tá. Agora, Cris, você falou um termo aqui que a gente ainda não tinha comentado com o pessoal no vídeo. Urban Jungle. Explica um pouquinho desse conceito pra gente. Então, o Urban Jungle é um conceito de decoração com plantas ornamentais, como o Shed comentou, e trazer essa mistura de plantas para dentro de casa. Então, essa composição de plantas diferentes, com tonalidades diferentes, com variação de tons de verde e que compõe a sua floresta urbana, né? A sua floresta dentro de casa. E mais ainda, né, gente, que tem não facilidade, mas uma praticidade para cuidar, a gente poderia falar assim? Pode dizer que sim. Elas são mais fáceis de cuidar, são mais resistentes do que você talvez ter arranjos de flores, talvez muito complicadas ali. Por experiência própria, sabemos que não é fácil cuidar de algumas flores, né? Como orquídeas, minha avó que o diga. Eu acho que as flores, as plantas, né,
do Urban Jungle, elas são plantas que não exigem o sol direto. Então isso que é uma grande facilidade, por isso que elas são adaptáveis a ambientes internos, né? Legal. Diferente de algumas flores que precisam de luz direto para elas conseguirem ter mais vida, né? Senão vão falar que você não sabe cuidar das suas flores. Aqui tem uma ótima solução, né? E essa daqui que é tão linda? Essa é uma amaranta. Então existem as marantas, as duas são marantas, né? Pega essa, por favor. As duas são marantas, são as da duas mesma são família. marantas, isso. Mas elas são totalmente diferentes, como você pode ver, né? Então essa é chamada de maranta zebrina, pode passar a mão nela, ela tem um toque aveludado. Ai, parece tem que mesmo. parece um tecido, né? Nossa, parece muito um tecido. E essa é a amaranta Burle Marx. Burle Marx. Elas são conhecidas Difícil os nomes. Elas são conhecidas como plantas rezadeiras. Por quê? Porque geralmente durante o dia elas ficam mais abertas e durante a noite elas se fecham. Elas têm um movimento nas muitas folhas, delas né? têm cores diferentes atrás. Que linda! Então quando elas fecham, é uma nova planta de noite. É bem interessante isso. E tá super em alta na decoração. E são plantas mais de bancada, né? Então temos as pendentes, as de bancada. Própria. E é bonito combinar, né? Quando a gente coloca assim uma do lado da outra, e aqui essa que ainda tem uma cor maravilhosa. Parece uma flor olhando pra ela. Então muita gente fala assim que é uma flor porque ela é colorida, né? Sai do verde. Então tem algumas plantas que tem assim a coloração rosa, tons de roxo. Então esse é um exemplo. Então para quem quer cor para dentro de casa, né? Esse é um exemplo de uma planta ornamental colorida, né? Legal. Ela também é um trava-língua. Chama Aglaonema Blaum. Uau! Minha dica é dar print na foto do site, né? Exatamente. E ela traz uma composição bem diferente também para decoração. Tá, Cris, mas agora eu fico imaginando isso no dia a dia. Então, uma planta que fica dentro de casa, quais são os cuidados básicos aí que o pessoal já tem que ter em mente para cuidar bem das plantas? Então, basicamente, igual eu falei, água, luz e adubação. Então, vai variar muito, é o que a gente foca muito no pré-venda. Então a pessoa geralmente manda pra gente lá o local onde ela quer colocar e a gente já tem uma ideia de iluminação que essa planta vai precisar. E então a gente já dá um start ali para ela já ter a planta certa no local certo. O que vai variar muito? Igual, algumas plantas são mais resistentes à falta de água, outras já necessitam de um pouco mais de água. Sim. Então a Zamioculca é um caso, ela pode ficar até 15 dias sem água. Uma amaranta, como a folha dela é mais larga e ela é mais fininha, a folha, ela já precisa ter o solo sempre úmido. O que acontece assim, a gente não pode exatamente dizer assim, são 2 vezes por semana exato e tantos ml, porque isso varia muito da questão de... da temperatura do ambiente, assim. Então, quando a umidade do ar está mais baixa, ou é verão, a planta vai precisar de um pouco mais de água pela própria evaporação dela. Sim. Já no caso de inverno, a gente até indica redução de rega, porque essa terra vai ficar sempre muito úmida, pode criar mofo e afetar mesmo a raiz da planta. Então, no caso, é você sentir se a terra está úmida. Isso, a gente sempre fala assim que o mais correto é você tocar na terra e sentir a umidade. Então, a terra não pode estar muito seca, esturricada, e também não pode estar encharcada. Sim. Então sempre tem que ter um toque assim, porque varia muito, né? Mais um aspecto que é super interessante de pensar como que a planta traz essa experiência, né, para dentro de casa. Às vezes uma pessoa que nunca imaginou que pudesse ter uma planta ou até mesmo uma mini floresta, né, sua jungle particular, tá aí uma solução muito legal. Muito legal. Eu brinco que os cuidados, o que precisa para ter planta é água, luz e amor. Você é uma filha, então tem que lembrar de tocar nela, conversar, saber como que tá a sua planta, né? Lá em casa eu sempre converso com as nossas. Porque se você realmente largar a sua planta lá num canto e esquecer dela, você não vai conseguir cria uma acompanhar, conexão né? com a planta, então tem né? que, isso que eu acho que isso que é o bem-estar, né? Você ter esse cuidado com uma planta que traz a beleza da decoração e tira você da rotina do dia a dia. Não, gente, eu sou suspeita, né? Mas assim, olhando para esse nosso cenário, ficou tão lindo, né? Sim. Os tons de madeira, o design dos aparadores também que a gente colocou aqui, com as cadeiras nesse estofado claro e o contraste do verde. Realmente você pode estar num apartamento pequenininho, né? Não importa o tamanho, mas você vai sentir esse aconchego.
Tem muita gente que tem, igual fala, mas meu apartamento é tão pequeno, mas a gente, igual, o nosso apartamento é um apartamento comum de 60 metros quadrados. A gente já tem mais de 50 plantas lá dentro. Imagino isso. Então, assim, não é pelo tamanho do espaço, assim, sempre cabe uma planta, não tem onde pôr no chão, a gente indica talvez algumas pendentes penduradas. Então, e da vida, né? E da vida. Então é um negócio legal que a gente indica muito por experiência própria mesmo. E como que vocês atendem hoje, né? Quem está assistindo a gente, que estiver aí com essa curiosidade para acessar o produto de vocês? Então a gente tem um site, que é www.indoorplantas.com.br, e quando o cliente tem dúvidas de qual planta eu posso colocar em qual lugar, né? A gente faz atendimento no WhatsApp também. Legal. E temos o Instagram, onde a gente sempre está postando as novidades, as curiosidades, sugestões assim, de decoração, de onde colocar as curiosidades. Então esse é o nosso atendimento, WhatsApp, Instagram e no site. Muito bom. E as pessoas podem comprar aí de quais partes do Brasil que vocês mandam? Hoje a gente envia para todo o sul e sudeste, e já focando mesmo na qualidade delas, porque se você acabar enviando muito longe, né, a gente sabe que são plantas. Demora para então, entrega. pela demora da entrega, a gente hoje entrega sul e sudeste, e principalmente aqui na região de Londrina também está tendo uma aceitação bem legal. Que legal, gente. Olha, uma empresa que nasceu em Londrina durante a pandemia e que já está fazendo sucesso. Então, muito obrigada por compartilhar esse case com a gente e trazer principalmente mais vida, né, para dentro da casa das pessoas. Então é isso, gente, uma empresa de Londrina que nasceu durante a pandemia e que já está fazendo sucesso porque leva aconchego para dentro dos lares das pessoas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, a gente que agradece. E vamos deixar um recado: cultive boas energias, leve plantas para dentro de casa e torne o seu lar mais aconchegante.